Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus ela chega a dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que passagem magnífica. Jesus diz que encontrou com um homem chamado Nicodemos, um religioso, um homem mestre da lei, um grande conhecedor da lei de Moisés. E nesse texto, no capítulo 3 de João, nós vemos o que Deus fez através da vida deste homem. E nós aprendemos ali lições importantíssimas para as nossas vidas nos dias de hoje. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 1 e 2, que aquele homem ele era fariseu, ele era mestre da lei, era um homem religioso, porém era um homem incompleto, ou seja, ele precisava conhecer o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Cristo, e precisava conhecer quem realmente era Jesus. Ele conhecia a lei, porém não conhecia a graça. E muitas vezes as pessoas hoje em dia, elas são frequentadoras de igreja, tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, tem pessoas que já teve experiência com a religião, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E Jesus te chama hoje para ter uma experiência pessoal com Ele. A segunda lição que nós aprendemos com Nicodemos, que foi um encontro no secreto. A palavra fala assim, que Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por quê? Porque ele se envergonhava do Senhor naquele momento. Ele sabia que Jesus era vindo de Deus, porém ele tinha uma posição de altíssimo nível no sinédrio. Ele era um religioso e não queria ser exposto. A palavra fala assim, que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele naquele grande dia. Você foi chamado por Deus para testemunhar de Cristo, não para se envergonhar dele. Terceira coisa que nós aprendemos com Nicodemos, que a declaração quebra o paradigma. Olha só o que Jesus fala para este homem: necessário é nascer de novo. Quando Deus nos chama, Ele fala assim constantemente: necessário é nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que o Senhor nos chama para ter um novo nascimento. Olha só, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O cristianismo não é virar uma pessoa melhor. Quando você aceita Jesus, não é para você virar uma pessoa melhor, mas é para você ter um novo nascimento. É por isso que Jesus fala: necessário é nascer de novo. Quarta coisa que nós aprendemos com Nicodemos, que é a limitação do intelecto humano. Jesus estava explicando algo espiritual e Nicodemos estava tentando entender o que Jesus estava dizendo através de algo carnal. E olha só, quantas vezes nós tentamos entender as coisas do Espírito através da nossa mente humana, mas Deus ele te chama para você entender as coisas espirituais e comparar com coisas espirituais, depender unicamente do Espírito Santo, não somente da sua razão. Por quê? Porque a fé é entender tudo, é confiar, não é entender tudo, mas é confiar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quinta coisa, a revelação do amor de Deus. A palavra fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, ou seja, a atitude foi de Deus em amar o mundo, que Ele entregou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Que hoje em dia o mundo está numa carência espiritual muito grande. E Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Por isso que nós precisamos hoje em dia se render a esse amor. E o novo nascimento ele só vem quando nós entendemos aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Sexta coisa que nós aprendemos com Nicodemos é da sombra à luz, a transformação de Nicodemos. Nicodemos estava no oculto, foi ter de noite com Jesus, mas a palavra fala em João capítulo 7, versículo 50, que ele defende publicamente Jesus no meio do sinédrio. Em João capítulo 19, versículo 39, a palavra fala
que ele prepara o corpo de Jesus. José de Arimateia doa o sepulcro, mas foi Nicodemos que doou a mirra para preparar o corpo de Jesus. E Deus também te chama para você sair deste oculto, para você se revelar, porque quem tem um encontro no oculto com Deus se revela em público em tudo aquilo que Deus já fez em sua vida. E para concluir, você teve um encontro com Jesus ou você teve um encontro com a religião? Se você realmente teve um encontro com Jesus, você já nasceu de novo. Você não foi apenas reformado, você foi regenerado. Receba esta palavra em teu espírito, que o Senhor possa estar falando ao teu coração, no nome do Senhor Jesus.